bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Joia. Prazer. Alô, alô, mundão. Estamos com mais um episódio Como Fazer, aqui do canal Alfabanto. Nós estamos com o Pedro, do Instituto Alana, para falar como fazer para evitar o consumismo na infância. Pedro, muito obrigada. Eu que agradeço, Nara. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre você, sobre o Instituto Alana, quais são os trabalhos que vocês desenvolvem a partir dessa relação do consumismo e publicidade, né? Pensar entre consumo e consumismo, enfim. Obrigado por nos convidar, a gente está muito feliz de poder trocar essa ideia com vocês hoje sobre o consumismo na infância. E o Alana, que é a organização que eu faço parte já há 13 anos, como advogado e como agora coordenador do programa Criança e Consumo, já há mais de 20 anos a gente trabalha pela promoção e defesa dos direitos da criança. Nossa missão é honrar a criança, não só a criança que existe, que fomos, mas também todas as infâncias e crianças no Brasil e no mundo. Então a gente desenvolve programas e ações nesse sentido. Um dos programas, e um dos primeiros programas que foi fundado em 2006, é o programa Criança e Consumo, que tem a missão de gerar reflexão e de coibir estratégias de comunicação mercadológica, publicidade, dirigida ao público menor de 12 anos de idade, a famosa publicidade infantil. E hoje em dia essa publicidade infantil ela está em todos os espaços. Então a gente tem essa missão de gerar reflexão, fazer com que as pessoas pensem qual é o impacto disso para a criança, para a sua família e para todos aqueles que vivem em sociedade. Qual que é o impacto da sociedade de hiperconsumo nas nossas vidas e especialmente nas vidas das crianças. Então a gente desenvolve uma série de ações, inclusive jurídicas, cobrando a responsabilização das empresas para que elas possam parar com essa prática que para nós é abusiva, é injusta e é ilegal, fazer publicidade infantil ou se utilizar da vulnerabilidade da criança para vender um produto ou serviço. Outro nome que a gente dá para isso é exploração comercial, que é um nome sério, grave e merece a nossa reflexão e aprofundamento. Muitas vezes nós atribuímos o consumismo ao consumo, né? Fazemos essas misturas do que é de fato necessário, o que é vital para nós, ao mesmo tempo o que não é necessário. Você pode trazer um pouco o que seriam essas duas relações, esses dois conceitos que são diferentes? Claro, isso é uma confusão bem comum. Consumo é algo natural. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente consome luz, a gente consome alimentos, a gente consome uma série de elementos para nos trazer, por exemplo, subsistência. O problema está quando a gente consome sem refletir e consome para além da necessidade de uso que a gente faz dessas coisas, desses objetos, desses artefatos. E aí a gente está falando de consumismo. Consumismo, infelizmente, e esse pessoal estudioso fala de homos consuméricos, porque infelizmente na nossa sociedade capitalista tem nos definido, não pelo que a gente mas pelo que a gente consome. E a gente tem consumido sem refletir no impacto para o nosso cotidiano e para a sociedade e, de uma certa forma, para todo o planeta, né? Quando a gente fala de questão de sustentabilidade e da capacidade da gente lidar com os recursos finitos do planeta, a gente está falando de consumismo. A gente esquece, né? A gente sempre fala os 3 R's que tradicionalmente o pessoal fala, né? Que é reciclar, reutilizar e ninguém gosta de falar do famoso reduzir. Que tem a ver com o quê? Com consumo, com consumismo. A gente pensar que práticas que a gente está fazendo no nosso cotidiano está indo além do necessário. Está sendo feito sem uma reflexão, uma devida reflexão, qual é a utilidade desse produto ou serviço para a minha vida, né? E qual é o impacto desse consumo na minha esfera pessoal, mas também na esfera social e na esfera maior, né, do planeta, de recursos naturais. Que sociedade é essa que a gente está construindo, né? Muitos chamam de sociedade do hiperconsumo, que a gente não está falando só de consumo de subsistência, a gente está falando de hiper, aquilo que vai além, aquilo que extrapola os limites naturais, tanto de uso como de exploração do meio ambiente. Partindo dessa reflexão, eu fico me questionando quais são os mecanismos para evitar esse consumismo. Como fazer? Olha, como fazer, né? Essa é a grande pergunta. Sim. Como fazer para reduzir o consumismo na infância? Sem dúvida alguma, a gente tem que fazer um pacto social.
é uma questão estrutural de como a gente se relaciona hoje em dia, né? Então, é fundamental que a gente assuma cada um a sua responsabilidade. O principal, e é que isso que a gente ressalta muito no Instituto Alana, é que a gente não culpabilize exclusivamente o indivíduo. E quando a gente fala de criança, em quem a gente bota a culpa sempre? No pai e na mãe. E não é nem no pai, tá? É na mãe. Porque na sociedade machista, a mulher sempre é a culpada. E como essa relação da família e da criança está muito nos ombros da mulher, infelizmente, somente, é sempre a culpa da mãe. E isso a gente tem que fugir, porque para lutar contra o consumismo, não basta atitudes individuais. A gente precisa de um esforço coletivo e isso passa também pelas empresas. E é por isso que nós do Alana cobramos muito a responsabilidade das empresas de desenvolverem práticas que respeitem a criança, especialmente no campo da comunicação comercial. E para nós é fundamental que as empresas não façam a chamada publicidade infantil, que é aquela publicidade que fala diretamente com a criança. Por quê? Porque isso é uma prática que se utiliza da vulnerabilidade dela para vender um produto ou serviço, sendo que o real e o fundamental destinatário dessa mensagem deveria ser os pais e mães. Ainda que a criança conviva no mundo que todos nós convivemos, né, no mundo do hiperconsumismo, quem tem que fazer essa mediação com ela são os pais e não as empresas. Infelizmente, a gente tem notado que muitas empresas vão direto na criança e falam diretamente com ela. E o que a gente pede como Alana é que os pais sejam verdadeiros destinatários dessa mensagem comercial. Um dos dados que foram pesquisados aqui para o nosso coletivo, que 80% das decisões de compra de uma família parte das crianças. Sendo assim, então, a criança é um agente, certo? Ela tem a possibilidade de decidir questões. E aí eu fico pensando nas datas comemorativas, como mediar essa relação mercadológica, que você falou que é um papel da família, dos pais responsáveis de mediar e cobrar as empresas, mas como que eu faço isso? Olha, são vários os papéis, né? Tem o papel diretamente com a criança e é muito importante que a gente converse com as crianças sobre esses temas, né, de consumismo, para explicar para elas desde cedo que nem tudo que a gente vê na TV a gente deve consumir e nem tudo que a gente vê é real, porque a gente está falando de publicidades muitas vezes enganosas também, que mostram o efeito especial, que o brinquedo voa, etc. E isso confunde a cabeça da criança. E é importante, sim, que haja o que a gente chama de educação para o uso das mídias. Mas, como a gente já conversou, não dá para parar só aí. As empresas devem assumir um novo papel de não se utilizar da vulnerabilidade da criança para explorá-la comercialmente. E é por isso que os pais também devem ficar muito atentos durante essas épocas de datas comemorativas, como o Dia das Crianças, Natal, Páscoa, etc., para cobrar das empresas que não façam publicidade infantil. Nós temos um canal de denúncias para receber denúncias de todo mundo que observar uma publicidade infantil, e não só na TV, no rádio, e hoje em dia, especialmente no digital. Muitas plataformas digitais de vídeos, como o YouTube, tem muita publicidade infantil e, pior, escondida dentro do canal. Hoje os conteúdos são feitos em cima de produtos, né, especialmente para as crianças, o que a gente chama de unboxing, né, que é aquela prática de abrir um brinquedo, etc. E isso é uma prática ainda pior porque é velada, essa estratégia comercial. Então, denunciar não só para nós no nosso site, mas também para os órgãos competentes, Ministério Público, PROCON, Defensoria Pública, que já tem feito um trabalho muito importante de encaminhar isso para o Poder Judiciário e por meio de ações, né, a gente chama de ação civil pública, e a resposta, felizmente, da Justiça tem sido de coibir esse tipo de prática, efetivando a legislação. Mas é importante que todos nós fiquemos atentos, porque para a mudança de uma cultura tão arraigada em nós, que é a questão do consumismo, tem que ser uma mudança coletiva, uma mudança cultural. Especialmente conversando com a criança que ser não é igual a ter. A gente esquece dessa velha discussão, que já ficou velha, mas ela é super nova, que é, para eu ser alguém, eu não preciso ter. Eu sei que é difícil, especialmente numa sociedade em que o consumo é visto como um status, como um poder. E na nossa sociedade, ter símbolos de consumo, como o tênis da moda, o celular da moda, é símbolo de status, infelizmente. Então, lutar contra isso tem que ser um esforço coletivo. Tem que ser um esforço coletivo que valorize outras formas de ser e estar no mundo.
formas mais sustentáveis, formas que respeitem não só o meio ambiente, mas também a própria vida em sociedade. Porque muitas vezes, ao ostentar itens de consumo, por si só, é uma violência que a gente chama de violência simbólica. Esse exercício de ser, ele vai muito direto com a questão de identidade. Uma das questões que o movimento negro reivindica e luta é em relação à representatividade nos meios de comunicação. E aí eu fico me perguntando, representatividade, consumo, recorte étnico-racial, linkando essas três coisas, como que a gente pode ver, para onde que a gente vai, quais são os hábitos de consumo que podem ser evitados nas crianças negras também? Acho que primeiro grande ressalva é o meu lugar de fala, né? Falo de um lugar de um homem branco, então tudo que eu falar, por favor, tenham essa visão reconhecida. Mas o mais importante nessa discussão sobre identidade de consumo, ou consumismo e publicidade, é que muitas vezes a gente vê as pessoas, não, mas é um direito da criança se ver representada na publicidade infantil. E aqui a gente tem uma confusão. Se a gente parte do pressuposto que não tem que ter publicidade infantil, porque isso é uma forma de explorar comercialmente a criança, ter uma criança sendo utilizada como um dos elementos da publicidade infantil é algo ruim, porque gera identificação, gera identidade entre esse público. Então, especialmente, por exemplo, na questão étnico-racial. Então, ter crianças negras na publicidade infantil é uma forma de gerar identificação para facilitar o desejo ou a persuasão para um ato de consumo de um produto ou serviço. Isso não significa e não se mistura com a discussão sobre representação ou representatividade e identificação nas mídias. E aqui é fundamental a gente falar, numa população, num Brasil, que a gente tem a maioria da população negra, as crianças precisam se ver representadas na mídia. E na mídia, produzindo, não só se representadas no sentido de se ver, então ver atores, ver pessoas povoando todas as formas de mídia, como televisão, rádio e o digital, então, ou o TikTok, né? A gente estava discutindo isso, como no TikTok falta canais de crianças brasileiras negras, para que a criança se veja representada ali. E também como produtoras. A gente tem que garantir que crianças e adolescentes e jovens negros possam produzir conteúdo, né? Porque a gente está falando de um processo aqui de lugares muito diferentes de fala, de vivência, e permitir que isso aflore é fundamental para gerar processos de identificação que, na verdade, a gente está falando de algo muito mais profundo, que é os processos de reconhecimento. E reconhecimento, não no reconhecimento do poder somente, é no reconhecimento socioafetivo, que é tão estrutural e fundante para qualquer indivíduo. Tem um livro muito legal de um cara que eu gosto muito, chama Axel Honneth, e ele fala a luta pelo reconhecimento. E o reconhecimento dos conflitos sociais para ele, todos estão baseados na luta por reconhecimento que começa, na verdade, na relação familiar e depois vai para a relação social e jurídica, mostrando quão importante as pessoas se sentirem reconhecidas socioafetivamente. Que elas têm um lugar no mundo, que elas são e podem ser pessoas importantes para todos nós, né? E, infelizmente, na nossa sociedade, o consumo é uma porta de acesso para o status social, ou inclusive para outros serviços públicos, né? Então é desigual. Então por isso que a gente tem que garantir alternativas, né? Ótimo. E quais são essas alternativas? Olha, para nós, as alternativas para o consumismo é o que nos torna humanos. É a gente fortalecer os nossos vínculos socioafetivos, dentro da família, na comunidade, fortalecer serviços públicos que garantam acesso à cultura, a lazer e a entretenimento gratuitos, né? Praças, parques, shows gratuitos, a gente fortalecer a lógica de acesso à cultura que crianças e adolescentes possuem, sem necessitar, por exemplo, de publicidade para bancar isso. Por isso tem que ser um esforço coletivo. Né? Porque muita gente fala, não, mas publicidade infantil ela é importante para bancar conteúdo de programação para criança. Não, muitas experiências no Brasil e no mundo já foram financiadas pelo coletivo,
pelo Estado ou por outras pessoas da sociedade que não necessitaram de publicidade infantil. E quem não lembra aqui dos grandes programas infantis da TV Cultura, que foi por meio de um financiamento do Estado, ou seja, nosso como sociedade, para produzir conteúdo de alta qualidade, pensado por educadores, para o público infantil, mas por uma escolha de que não ia ter publicidade no meio desses canais, no meio desses programas, que ia ser o fim, ia ser estritamente de entretenimento, de educação, e não um fim venal comercial. É isso que a gente precisa assumir. Nós precisamos de um investimento social e do Estado para garantir acesso à cultura, acesso à internet, sem que a gente, para criança e adolescente especialmente, sem que a gente precise de publicidade para financiar esse tipo de coisa. É, na verdade, muito ruim quando a gente tem uma única forma de financiamento, porque isso dificulta a produção cultural. Então é importante que a gente assuma isso como sociedade, como Estado. Por isso é tão importante que os canais públicos que nós temos, como TV Brasil e outros canais como a TV Cultura, possam assumir essa responsabilidade e garantir que crianças tenham acesso a conteúdos de programação sem precisar fazer publicidade infantil, que é uma prática antiética, injusta e ilegal. Dados apontam que a grande parte dos jovens que são socioeducandos da Fundação Casa são negros. E que a grande parte dos delitos estão relacionados com o tráfico. Nós podemos associar essa relação do tráfico com o consumo? Tem uma pesquisa da Fundação Casa, junto com, se não me engano, foi uma instituição da ONU, apontando que 90%, quase 90% dos adolescentes em conflito com a lei cometeram um ato infracional por um desejo de consumo. Então, considerando que tráfico pode ser visto também como um crime patrimonial, que a gente chama que é equivalente a furto também, que tem relacionado a algum patrimônio ali envolvido, esse tipo de delito, ou análogo a crime, né, a gente chama de ato infracional, esse tipo de ato infracional, ele tem total relação com esse desejo de consumo. Por que um adolescente comete um ato infracional? Né? Qual o desejo? A gente foi perguntar para ele, mas por que você fez? Para além de dimensões de comportamento, que a gente chama de comportamento antissociais, né? Que adolescentes, todos nós temos comportamentos antissociais, só que alguns são selecionados ou não pelo sistema de justiça para se transformar como crime ou delito. Esses comportamentos antissociais, qual que motiva? E muito dessa resposta tem relação com o status que o consumo ou que o acesso a determinados produtos garantem na comunidade. Então, se eu não tiver o tênis, e não é um tênis para andar e caminhar, é um tênis importado, eu não vou ser alguém reconhecido na minha comunidade. Se eu não tiver a camiseta da marca tal, eu vou ser considerado alguém menor na minha comunidade. Se eu não ostentar o relógio tal, a corrente tal, eu vou ser visto como algo menor. Ou o carro, ou a moto, daí vai. Todos os símbolos que o consumo acabam agregando como status na vida em sociedade. Isso é muito perverso. Por isso que a gente tem que lutar estruturalmente contra isso. Essa ideia de que a gente, para ser alguém, precisa ter algo. Especialmente numa sociedade tão desigual como o Brasil, que as pessoas não têm acesso a esses itens de consumo. E especialmente quando a gente fala dessa crise climática que a gente está vivendo. Não é só a falta de acesso por poder aquisitivo, é a impossibilidade de todo mundo ter o mesmo padrão de consumo que os Estados Unidos têm, que a elite no Brasil tem, porque isso é insustentável para o planeta. Então a gente tem que repensar esse modo de vida que a gente tem tido e quais são os devidos valores que a gente dá às coisas. Por que eu me torno alguém mais importante se eu tiver algo? E qual que é o impacto disso para a formação de crianças e adolescentes? E a violência, não só a violência material direta, mas também a simbólica, fazem parte disso. Então, pensar tudo isso é pensar também a violência no país. A gente tem que começar a se perguntar algumas coisas nesse sentido, para encontrar as devidas soluções. E certamente não é encarcerando ou colocando adolescentes em situações de privação de liberdade sem a devido acompanhamento, o que a gente chama de ressocialização ou socioeducativo, verdadeiramente. Você trouxe algumas questões importantes relacionadas à educação, seja com os responsáveis das crianças
ou através das instituições de reeducação, que no caso seria a Fundação Casa, partindo de uma outra atmosfera. Como que as escolas podem abordar, ou melhor, como que elas podem trabalhar com a questão do consumismo? Olha, primeiro, encontrando estratégias que mostrem que o consumismo está em muitas relações. Não é só no ato de comprar, mas é como a gente se relaciona como ser humano, como sociedade. Encontrar, então, essa transdisciplinariedade dessas lógicas de consumo. Segundo, entendendo dinâmicas que a gente chama de educomunicação, ou educação para o uso das mídias. E mostrando desde cedo para as crianças que nem tudo que ela vê nas redes sociais, nas mídias, ela tem que analisar isso de forma crítica. Fazer uma análise crítica dos fenômenos da comunicação comercial, isso é possível, mas não é o suficiente. Por isso é tão importante que as empresas cumpram o seu papel e não se utilizem da vulnerabilidade da criança para vender um produto ou serviço. Tem que ser um esforço coletivo, porque senão é fácil a gente culpabilizar somente a família. Sim. E a escola. E as empresas continuam fazendo tudo o que elas querem? Não. Não, né, gente? Não. A gente tem que assumir e buscar. E, na verdade, esse já é a demanda que as empresas estão enfrentando. Quem não se adaptar, as empresas que não mudarem sua postura vão ficar para trás. A demanda da própria sociedade já é outra. Sim. A gente não aceita mais empresas que não têm uma relação ética com seus consumidores. Responsabilidade social, né? Totalmente. Então, e com a criança isso é fundamental, porque é o indivíduo mais vulnerável. É um indivíduo tão vulnerável que é esse período da infância e da adolescência que vai criar a matriz para o indivíduo, para o adulto que ela vai ser. Esse tema é importantíssimo no sentido da gente pensar em vários aspectos da nossa sociedade, desigualdade social, desigualdade racial. E eu agradeço muito você ter trazido para nós essa reflexão sobre o consumismo. Gente, quem gostou do vídeo, comenta, compartilha, indica para os familiares, para os amigos especialistas. Sigam nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que muitos conteúdos que o Pedro trouxe, muitas vezes não vão estar apenas aqui nesse vídeo, mas nós vamos trazer outros dados importantes também nas redes sociais. Então, vem com a gente, não se esqueçam de se inscrever. Até mais. Pedro, muito obrigada. Esse é o nosso presente. Eu que agradeço.